Vamos dar início à nossa reunião do Corpo Central de São Paulo aqui esta noite. E eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo em o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nossos irmãos salvacionistas, nossos amigos, né? Sejam todos muito bem-vindos em o nome de Jesus. E queremos agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele tem operado a nosso favor nesses dias. Irmãos que já têm alcançado graças, né? Suas orações respondidas. Você que ainda está passando por uma luta, por uma prova, eu quero dizer a você essa noite que o Senhor é contigo, que a mão do Todo-Poderoso é sobre a sua vida e você é mais do que vencedor. O Senhor vai te abençoar grandemente. Então se atente a esta palavra. A palavra chegará ao teu coração e fará morada e operará maravilhas em o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos clamar aqui esta noite, em o nome de Jesus, e eu tenho certeza que você vai sair daqui depois dessa live grandemente abençoado, fortalecido, revigorado pelo Senhor, pela força do seu poder, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Glória a Deus por suas maravilhas, Senhor, porque o Senhor tem operado grandemente aqui no coração do teu povo, Senhor. Fala, Senhor, fala que os nossos ouvidos estão inclinados à tua voz. Fala, Senhor, move-se no meio do teu povo de um modo todo especial, ó Deus, e iremos cantar o canto aqui da vitória, dizer que tu és bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é com o seu povo, por onde quer que andarmos, ó Deus. A tua mão está estendida sobre nós e queremos glorificar o teu nome, queremos te bendizer na beleza da tua santidade, Senhor. Toma, Senhor, esta reunião nas tuas mãos e fala poderosamente ao coração do teu povo, ó Deus. Não deixa ninguém sair daqui como entrou, mas realmente saiam tocados, revestidos, revigorados, Senhor, e dizendo: o Senhor me tocou, o Senhor me abençoou, e louvado seja o teu nome, Senhor. Toma, pois, esta reunião nas tuas mãos e fala tremendamente aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia! É com muita gratidão no coração, com muito louvor, com muita adoração, que nós vamos agora levantar as nossas vozes e adorar o Senhor, o nosso Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e enviou Jesus Cristo para nos salvar e através dele habitar com o seu Espírito Santo em nós e nos tornarmos filhos de Deus. Não existe bênção maior, é para passarmos a nossa vida adorando o Senhor. A adoração não é só a gente cantar, não é só, mas é também, mas é um estilo de vida. Amém? Yeah.
Aleluia, irmãos. Eu gostaria de dar um testemunho para vocês de que Deus está sempre preocupado com as coisas que nos preocupam, de que Ele está sempre agindo na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sejam elas grandes ou pequenas, e de que Deus está agindo mesmo quando a gente está distraído, está dormindo, está ocupado com outras coisas. Ele não está, Ele está ocupado conosco. Nessas férias eu estava em Campos do Jordão e a cachorrinha da minha nora sumiu. Ela tem 3 cachorros e a que sumiu foi uma Yorkzinha, que tem uns 5 quilos, é um cão pequeno, de porte bem pequeno, cega, velhinha, cega de um olho, velhinha e doente. Toma Gardenal, toma um monte de remédio para não ter convulsão. E ela ficou muito desesperada, passou a noite inteira procurando e eu só vi de manhã. Mas quando eu vi, aquilo também me afetou muito, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Pensei até no começo que era uma brincadeira, dessas que depois no fim diz, isso era só para ver se vocês leram ou não. Mas não era, era verdade. Ela tinha ido até a rua, o namorado dela tinha ido até a rua com os cachorros. Infelizmente essa pequenininha estava sem guia. Ele pôs no chão e em vez dela correr para o prédio, ela correu para outro lugar. A minha ex-nora passou a noite procurando, chamando, indo em outros prédios ali perto do prédio dela e não conseguiu achar. E de manhã, quando eu vi a notícia, ela já estava fazendo cartazes, para pôr cartazes, já tinha colocado nas redes sociais dela. E isso que parecia uma coisa impossível, ela já tinha até ido com a amiga ali perto da BR, porque ela mora perto da BR-116, em Taboão da Serra. Ela já tinha ido com uma amiga percorrer a estrada para ver se a cachorrinha estava lá, morta na beira da estrada. Mas assim, Deus age tão maravilhosamente, tão no impossível mesmo das situações da vida da gente, que uma moça telefonou para ela, tendo visto alguma das postagens dela, e disse que na véspera, à noite, umas 11 horas da noite, ela havia participado do resgate de uma cachorrinha, de um cachorrinho, né, na BR, que parecia com a descrição daquela cachorrinha. A cachorrinha estava atravessando a estrada, foi atropelada, mas não era nada grave. Um rapaz, motoboy, parou com a moto dele à estrada e ele caiu, ele se machucou, ele perdeu um celular, o cachorro mordeu ele perseguiu o cachorro, mas ele conseguiu salvar o cachorro. E que o rapaz teria levado esse cachorrinho, que ele deixou o recado, ela ajudou, foi até a casa dele, deram um cobertor, embrulharam, levaram, e que ele deixou um recado que ele trabalhava numa pizzaria lá, eu não sei o nome, para entrar em contato com a pizzaria. E daí foi outro drama, outra choradeira, porque pizzaria só abre à noite, e ela estava desesperada para localizar o cachorrinho dela naquele horário. Minha filha teve a ideia de pôr no Google, a hora que ela pôs no Google, apareceu o nome do proprietário da pizzaria, que ele também tinha uma hamburgueria. Conseguiram falar com ele, ele conseguiu ligar para o rapaz ainda estava com o cachorrinho, e deu o telefone dele para a Bruna ligar para ele. Só que como eram 11 horas da manhã, era o horário de muito movimento de delivery, né, de motoboy, ela só conseguiu falar com ele às 3h30 da tarde. Essas horas nós passamos em desespero, passamos orando, e às 3h30 da tarde ele confirmou que tinha resgatado um cachorrinho, que o cachorrinho tinha um olho mesmo meio esquisito, que tinha sido atropelado, estava mancando, mas que estava bem, que ele tinha alimentado, que ele tinha cuidado e que de noite, depois do trabalho dele, ele iria devolver o cachorrinho para ela. Pegou o endereço dela e ficou de ir lá. E nós aguardamos a tarde toda com muita angústia, com muito desespero, mas de noite esse rapaz apareceu e devolveu o cachorro e realmente era a cachorrinha dela. Não estava machucada, já não estava mais mancando mais e ficou muito feliz, muito bem. O rapaz, que assim, era uma pessoa muito boa e queria ver se o cachorrinho era bem cuidado na casa onde morava, por isso que ele fez questão de entregar. Não pediu dinheiro, não pediu nada, mesmo tendo perdido o celular dele, mesmo tendo se machucado, não aceitou nada. E nesse episódio todo eu vi grandemente a mão de Deus, porque quais as chances de um bichinho minúsculo como ela, que fugiu para uma estrada, não ser atropelado? Depois, quais as chances de um rapaz, uma boa alma, parar a estrada inteira e fazer esse resgate milagroso, que ele fechou a estrada com a moto dele, correu atrás do cachorro vários quilômetros, conseguiu pegar, foi mordido, mas embrulhou, levou para casa, tratou bem. A moça que por acaso estava passando ali e o ajudou, ela, visto a postagem da Bruna, entrou em contato com a Bruna,
fez a pai, minha filha conseguiu fazer a ponte com uma pessoa que sabia quem era esse rapaz, conseguiu chegar nele e finalmente, em menos de 24 horas, esse bichinho está são e salvo, devolvido em casa. Eu vi o poder de Deus, eu vi Deus agindo assim quando a gente... eu estava dormindo, a Bruna estava desesperada pela rua, Deus estava agindo. Deus estava preocupado com aquilo que nos preocupa, seja grande ou pequeno, Ele estava ali conosco, Ele agiu poderosamente o tempo todo, fez o milagre do resgate, fez o milagre dela chegar em casa e dar tudo certo. E eu pude ver assim, o grande amor de Deus por nós, para a gente se lembrar sempre desses fatos, que Ele nos ama, que Ele está sempre preocupado e que Ele age mesmo quando a gente não está orando ou pedindo, Ele está agindo, que Ele não descansa e que tudo que é pequeno, às vezes, para uma pessoa, ou seja, grande para uma pessoa, para nós era grande, mas para outros isso pode ser uma coisa pequena, Ele está agindo e Ele está cuidando de nós. E isso é uma grande bênção, foi uma bênção muito grande em nossas vidas. Amém. Para nosso Deus soberano, Deus criador, Deus todo-poderoso. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Espírito Santo. Como é bom, irmãos, adorarmos o nosso Deus juntos. Como é bom, irmãos, estarmos todos no mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, no mesmo espírito de amor e adoração. E somente Ele pode nos encher com a sua alegria, com a sua paz. É o que diz aqui em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nessa fase que estamos passando, nós podemos transbordar do Espírito Santo, transbordar de esperança, transbordar de amor, transbordar de alegria e transbordar de paz. Nós pedimos para o Senhor e Ele nos atende. Não dá para a gente viver nessa terra sem a presença do Espírito Santo. E o que Ele quer é nos encher, o que Ele quer nos transbordar, para que nós possamos levar vidas aos seus pés. Passamos por isso, por essa fase tão difícil que
estamos vivendo, mas o Senhor pode nos transbordar da sua paz, da sua alegria, nesse momento, nessa fase da nossa vida, e podemos levar outros para que possam também receber essa provisão do Senhor. É o que nós vamos cantar agora com a brigada. Deus abençoe cada um de vocês. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que Tu és.
Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que acontece, aquele que faz todas as coisas, meu Pai. Muito obrigado pela tua soberania, pelo teu poder, pela tua grandeza. Nós queremos exaltá-lo, glorificá-lo pelo Deus que tu és. Louvado seja o teu nome nesta noite, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, que está reunida. Muito obrigado porque o Senhor sempre fala, Pai. Muito obrigado, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos entregar o teu mensageiro na tua presença, meu Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo, que trará a tua palavra. A tua palavra já é abençoada, meu Pai. Agora que possa estar ungindo o teu servo, Senhor, para que possa falar da tua parte, meu Pai, e abençoar o teu povo nesta noite. Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Fala, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler na palavra de Deus, em São João, capítulo 17, dos versos 6 a 16. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconhecem de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Aleluia! Amém. Para mim é uma grande satisfação poder me comunicar com vocês, especialmente por poder transmitir a palavra de Deus. Esta é a minha tarefa durante a minha vida. E eu sinto grande prazer quando o Senhor me mostra algo, me dá uma palavra que eu possa compartilhar, uma palavra de vida, porque, como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós vivemos, movemos e existimos. A nossa vida procede diretamente dele, e graças a ele nós podemos nos reunir nesta noite, porque ao me comunicar com vocês, é claro que há o outro lado, a recepção, e isso é um contato maravilhoso. É tão bom podermos contar com a tecnologia, que é tão poderosa, que nos leva a distâncias inimagináveis, até porque nós nem sabemos o alcance, mas que o alcance seja o alcance da graça de Deus, o alcance da operação do Espírito Santo na vida
de cada irmão, de cada pessoa que nos ouve. Gostaria de compartilhar com vocês o versículo que antecede a leitura que a minha esposa fez, que é o capítulo 16 de João, o versículo 33, que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, conforme a narrativa de João, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa a falar sobre a sua partida. Os discípulos estavam tão felizes, era maravilhoso para os discípulos poderem ver aqueles milagres maravilhosos, vidas sendo transformadas, sendo libertas, sendo curadas, e até mesmo Lázaro sendo, depois de 4 dias, saindo do túmulo. Então os discípulos, eles presenciaram a glória de Deus. A partir do milagre das bodas de Caná, a narrativa de João diz que Jesus revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos estavam envolvidos numa atmosfera de glória. Era maravilhoso para os discípulos presenciarem os milagres, ouvirem as palavras de vida eterna. Isto era tão glorioso. Mas agora Jesus lhes dá uma notícia que não foi agradável. Pelo contrário, Jesus percebeu logo que esta notícia seria um balde d'água. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Jesus então passa a advertir os discípulos com relação à sua ausência física. Ainda que ele está conosco todos os dias e prometeu isso, mas presencialmente ele estaria ausente. Ele voltaria para o Pai. E isto deixou os discípulos perplexos. E nós vemos então que Jesus começa a fazer vários pedidos ao Pai em favor dos seus discípulos. E ele também promete a vinda do Espírito Santo. Vocês não vão ficar sós, não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo, para que fique para sempre convosco. É maravilhoso. A ação poderosa do Espírito Santo na vida dos discípulos era o conforto que eles precisavam. Mas, assim, imediatamente os discípulos ficaram preocupados, inclusive fizeram várias perguntas, e Jesus, percebendo então esta preocupação dos discípulos, ele começou então a orar por eles. E a oração de Jesus foi uma oração maravilhosa. Jesus, quando ora ao Pai, é maravilhoso como ele se dirigia ao Pai. A relação do Pai e o Filho é algo impenetrável. É algo que as pessoas diziam: isso é surreal. Porque como é que a maneira como ele falava: eu já não estou no mundo, mas os discípulos ainda estão no mundo. Então essa era uma palavra estranha. Como que alguém pode dizer quando ele ainda estava ali? Por quê? Porque a relação do Pai com o Filho é algo glorioso, impenetrável, algo que foge à realidade física, ao mundo que nós conhecemos. E Jesus, então, ele ora para que a sua glória fosse restaurada. Quando ele veio ao mundo, ele deixou a sua glória, e agora ele pede: Pai, glorifica-me
para que teu filho te glorifique. Eu te glorifiquei na terra, agora o Senhor me glorifique. E nós sabemos que Jesus, em Filipenses 2, fala que ele deixou, né, ele se humilhou, mas que Deus o glorificou. Nós vemos também que ele pede a proteção dos crentes, a proteção do maligno. Nós, como cristãos, estamos expostos à ira do inimigo. Alguém disse que ser cristão consiste em seguir um mestre e resistir um inimigo. Na medida que nós nos comprometemos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, na medida em que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos perseguidos, como Jesus foi perseguido. Nós somos maltratados. O mundo não nos ama. Jesus diz: o mundo muito vos aborrece. O mundo vos odeia. Nós vemos então que o cristão verdadeiro é uma pessoa que tem um conflito com o mundo. E por isso Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É interessante, quando o apóstolo Paulo ele se converte, ele nos relata Lucas no livro de Atos, que quando Saulo de Tarso teve a visão, aquele encontro pessoal com Jesus, e a sua vida foi transformada, ele estava agora cego. Então o Senhor fala com Ananias, um dos discípulos, vai lá e ora com ele. E Ananias então começa a questionar: mas Senhor, ele é um perseguidor, ele vive arrastando homens e mulheres, maltratando os teus servos. Mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque ele será para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho perante gentios e reis. E disse: e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. A palavra de Deus é muito clara. Não é plano de Deus que nós, filhos de Deus, tenhamos um paraíso na terra. Essa ideia de enriquecimento, de uma saúde perfeita, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade. Ele recomenda a Timóteo que cuidasse do seu estômago. Não eram homens que não passavam por enfermidade. Esse ensinamento não é o ensinamento bíblico. Pelo contrário, Jesus adverte: no mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O cristão passa por lutas, por dificuldades. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas com os poderosos, os principados e a potestade. Há uma legião de demônios liderados por Satanás que persegue a igreja, que persegue o cristão. Davi, quando foi ungido rei, ele foi perseguido. Esta é uma história desde o começo. O cristão sempre é perseguido. Nós sabemos então que, irmãos, ao enfrentarmos uma pandemia, é lógico que isso, de certo modo, abala a nossa confiança, porque parece que a morte está próxima de nós, está nos ameaçando, está bafejando em nós. Mas nós estamos seguros, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem
coisas deste mundo podem nos separar, nem altura, nem profundidade, nos separam do amor de Deus. Nós temos uma segurança eterna. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há uma segurança eterna sobre a nossa vida, porque nem a morte nos separa de Deus. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, temos uma tarefa a cumprir de pregar este evangelho glorioso, que transforma vidas, que faz novas criaturas, que nos enche do Espírito Santo, que nos faz provar da glória de Deus entre nós. Mas há também as lutas, as dificuldades. No mundo tereis tribulação. No mundo tereis aflições. Essas aflições que nós passamos no mundo, e Paulo usa também a palavra tribulação. A palavra tribulação, ela vem de uma raiz da palavra tribulum. Tribulum era um instrumento usado para malhar o trigo. E ao usar esse instrumento que batia no trigo, separava o trigo da palha. Tem uma função purificadora. O sofrimento nos leva a experimentar mais da graça de Deus. É maravilhoso sofrer por Jesus. Jesus diz que quando nós fôssemos maltratados, se sofrêssemos, devíamos dar glórias a Deus. O exército de salvação, na sua história, nasceu no meio de uma tremenda perseguição. Quantas pessoas foram presas? Uma das filhas do fundador, presa na Suíça, escreveu para o Warcry sobre essa situação dela, falando: olha, nós temos que saber que quando nós servimos a Deus fielmente, passamos por dificuldades. Ela enfrentou isso com a maior coragem. Nós sabemos que enfrentamos um mundo que o João diz: o mundo jaz no maligno. Por que o diabo ofereceu para Jesus os reinos da terra? Porque com a queda, com a entrada do pecado, Satanás ganhou o direito de dominar o mundo. E ele tem as suas filosofias, tem a sua maneira de enredar as pessoas. Ele tem uma trilogia: a busca por fama, prazer e poder. As pessoas que vivem em função de buscar fama, prazer e poder estão enredados numa filosofia mundana. A própria natureza sofre. Romanos 8 diz que a terra geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ultimamente eu tenho assistido um programa muito interessante sobre animais, o Discovery. E é tão bonito ver aqui quantos animais, que maravilha. Aí de repente você vê uma cena que você não gosta. Vai lá uma onça, vai lá uma leoa e destroça um animal. Que cena triste. Que cena triste. E é interessante que o profeta Isaías, no capítulo 11, ele fala
da situação dos animais. Isaías, capítulo 11. Ele diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Nós esperamos novo céu, nova terra. O nosso destino é aquele que Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Enquanto estamos neste mundo, enfrentaremos dificuldades. O apóstolo Paulo diz: todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver piamente. Nós vivemos num país onde não há assim uma perseguição velada, mas a nossa luta é grande. Como cristãos verdadeiros, somos discriminados. Há algo que separa, sofremos críticas, e há vários tipos de sofrimento. Sabemos que o próprio mundo, a própria natureza sofre. Desde que entrou o pecado, Deus disse a Adão e Eva: maldita é a terra por causa de ti. Sabemos então que nós vivemos num mundo contaminado, não só por esse vírus terrível, há muitos outros vírus que estão agindo na vida humana. Há o vírus que mata, há o vírus que atormenta, mas o pior vírus é o pecado. Só que tem remédio. Jesus disse: eu venci o mundo. Se o mundo jaz no maligno, nós somos filhos de Deus. Nós temos a proteção de Deus. Jesus orou pelos seus discípulos, mas ele diz: oro não somente por esses, mas para todos aqueles que hão de crer no meu nome. Nosso nome estava lá, da oração de Jesus. Jesus exerceu duas funções que Deus usou através da história. A função de profeta, que falava em nome de Deus, revelava o plano de Deus para a humanidade. Agora Jesus, ele exerce a função de sumo sacerdote, aquele que ministrava diante de Deus para que o povo tivesse o perdão dos seus pecados. Jesus ora por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ele ora por nós para que sejamos protegidos do maligno. Mas Jesus ainda não está exercendo plenamente, ou nesse sentido deste mundo, a última função, que é rei.
Ele virá para reinar. Ele virá nas nuvens do céu buscar a sua igreja. Cumprindo aquilo que ele disse para os discípulos: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Nós, como cristãos, vivemos na esperança da sua volta, que será breve. Esta deve ser a nossa motivação a enfrentarmos todo tipo de dificuldade. Esta esperança é uma esperança viva. É uma esperança que nos move, é uma esperança que nos fortalece, é uma esperança que nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. A história da igreja é uma história gloriosa. Quantos cristãos morreram na boca dos leões, lançados às feras? Quantos cristãos foram perseguidos em países comunistas? Sabemos da história de uma família que tinha vários filhos, lá no tempo da União Soviética. E eles foram tão perseguidos, porque tudo que produzia, o governo tomava deles, até que cada um dos filhos morreu de fome. E como que uma pessoa suporta isso? Pela fé no Senhor Jesus. Jesus orou por nós, Ele está conosco. Quando nós passamos pelas dificuldades, Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu venci o mundo. Aquele que está em nós, diz João, é maior do que o que está no mundo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que Ele nos abençoe, que possamos ficar firmes nesta fé, para enfrentar todas as dificuldades próprias da vida cristã. Pedro fala: irmãos, não assusteis com a provação que vocês estão passando, isso está acontecendo no mundo inteiro. Quantos irmãos nossos em países fora do Brasil, não vamos mencionar isso, mas sabemos que há quantos que sofrem perseguições. Nós vimos cenas horrorosas de irmãos sendo decapitados por causa da sua fé. Que nós tenhamos uma fé que nos dê forças para enfrentar qualquer dificuldade. A fé no Senhor Jesus é suporte suficiente para enfrentar todas as dificuldades. Oremos. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela fé bendita e gloriosa que o Senhor colocou em nossa vida. Esta fé que nos leva a ser mais que vencedores. Esta fé que desafia todo e qualquer sofrimento, sabendo que em todas as coisas o Senhor está conosco. Oramos por cada um dos nossos irmãos que estão conosco neste momento. Que a Tua graça esteja sobre cada um. Que o Teu Espírito possa fortalecê-los, animá-los e possa, ó Deus, dar a eles a vitória que vem de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.